Então, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo aqui, né, para você, né, um trabalho que tenho feito com muito carinho, né, para os meus seguidores, né, para aqueles que querem seguir o meu canal e não conhecem ainda o meu canal, é a Hora da Verdade, você pode estar participando desses vídeos gravados, recebendo mensagens aí, né, para a sua vida espiritual, para você, né, para a sua família, né. E aqui eu quero resumir o tema nesta manhã, o grande mandamento, né? E nós vamos observar o que Jesus tem a dizer do grande mandamento. Gostaria que você estivesse atento nesse tema que vai ser pregado nesta manhã, para que você possa saber que Jesus estava falando de um grande mandamento, né? E falando para os doutores, pessoas que conheciam a lei do próprio Deus, né? Quero que você curve a sua cabeça e ore comigo neste momento, onde você estiver, no hospital, no leito de dor, não importa a forma que você estiver, baixe a cabeça, curve a cabeça e ore comigo agora. Senhor maravilhoso, Altíssimo Deus, Pai que estás nos céus, graças nós te damos, Senhor, é por mais um sábado que o Senhor nos consegue. Estamos aqui como família de Deus para levar uma mensagem para você, inspirada pelo Espírito Santo. E que Deus venha me usar neste momento, que eu possa falar segundo a sua palavra. Porque de mim eu não sei nada, mas o Senhor sabe muito mais do que eu. E que eu te peço a tua direção, e esse estudo, esse tema nesta manhã, venha mexer com a sua vida, com o seu coração, e que você possa abrir o coração nessa manhã, permita que o Espírito Santo de Deus faça um milagre na vida de cada ser humano. Fica conosco desde já agradecido, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, amém e amém. Então estou aqui mais uma vez, né, já com a minha Bíblia aberta, minha Bíblia na mão, né, espero que você também esteja aí preparado, né, para me acompanhar nesse tema, né, que vai falar do grande mandamento, né. E aqui, o versículo 34 do capítulo 22 de São Mateus, Jesus evidentemente estava conversando com os fariseus, né? Com os fariseus, estava conversando também com os saduceus, né? O saduceu eram pessoas que também queriam saber algo da lei, já tinha interrogado Jesus em alguns lugares, né? Anteriormente, né? Segundo o que nós lemos, né? Segundo o que eu vou ler aqui agora, né? E você observe bem que o versículo 34 diz que os fariseus vindo que fizeram enmudecer os saduceus. Jesus já tinha falado para os saduceus a respeito da lei de Deus, da lei do Pai, da sua própria lei. Reuniram-se no mesmo lugar e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? É justamente o que eles queriam saber, qual era o grande mandamento da lei, né? Jesus foi muito claro, disse a eles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Resumindo, o versículo 38, resumindo, este é o primeiro e o grande mandamento, o segundo semelhante a este. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Então aqui Jesus não está falando para os fariseus que os profetas guardaram somente dois mandamentos. Ele está falando assim, que se você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você estaria guardando 10 mandamentos. Né? 10 mandamentos. Porque ele falou que desses dois mandamentos, que são dos 10, depende de toda a lei, depende de todos os 10 mandamentos. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Está resumindo 10 mandamentos. Porque você só pode provar que você ama a Deus quando você guarda 10 mandamentos. Não é 2. Mas se você resumir esses 10 em 2, você vai provar que você ama Deus de verdade. Agora, quando você prega para alguém, você acha que você tem um conhecimento bíblico, você usa a Bíblia, aí quando a gente fala sobre
o mandamento, os mandamentos da lei de Deus, aí nós queremos resumir para você em mínimos detalhes, como Jesus aqui resume 10 mandamentos. Aí você estranha e você diz que ninguém guarda. Só que Deus tem um povo na terra, uma igreja na terra, e essa igreja não é uma placa, mas é cada um preparado, guardando 10 mandamentos. E agora, Cristo é filho de Davi. E Cristo sendo filho de Davi, quem é seu pai? É óbvio, seu pai é Deus, né? E estando reunidos os fariseus, interrogou a Jesus. Você observou que os fariseus tinham uma forma assim de sempre interrogar Jesus? Dizendo, que pensais-vos do Cristo e de quem é filho? E eles disseram-lhe, de Davi. De Davi. Isso, os fariseus interrogando a multidão, ou interrogando o próprio Filho de Deus, Jesus. Disse-lhes ele, como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Então nós podemos observar que quando Jesus faz essa pergunta, eles ficam quietos, ninguém responde nenhuma palavra. E desde aquele dia, diz a palavra de Deus, que eles não ousou mais alguém interrogá-lo. E nós podemos ver que a mensagem, ela se segue. Ela se segue. No capítulo 23 de São Mateus, Jesus censura os escribas e os fariseus, e então falou-lhe Jesus à multidão e também aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Você deve observar que eles falam sobre 10 mandamentos, eles são observador, mas tem um problema, Jesus falou, eles não praticam tudo. Mas vós devem praticar tudo o que eles disserem, vocês devem praticar. Mas vocês não procedais em conformidade, não conforme com eles, com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Jesus fala assim, que tem pessoas que ele fala assim, eu amo a Deus, como Deus é maravilhoso, como Jesus é maravilhoso, mas na hora de praticar, as pessoas não estão dispostas a praticar aquilo que Deus exige. Jesus fala, sabe o que essas pessoas fazem? Eles atam fardos pesados e difíceis de suportar. Isso é papel de fariseu. E os põe sobre os ombros dos homens. E eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem algumas doutrinas pesadas, pois alargam a franja das suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E também usam a saudação nas praças, a serem para chamar os homens a atenção. Rabi, Rabi quer dizer mestre, vós não quereis ser chamado mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nós temos um Pai aqui na terra, esse Pai que nos criou, mas o verdadeiro Pai que nos gerou é Deus.
Porque a Bíblia é muito clara em dizer que os filhos não nascem da vontade da mãe nem da vontade do pai, mas da vontade de Deus. O versículo 10 do capítulo 23. Nem vós chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Não chameis ninguém de mestre, somente Jesus. Ele é o mestre, somente ele. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo, o qual a si mesmo se exaltar, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E aqui Jesus adverte os fariseus, os escribas, e ele fala: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Na verdade, tem esse tipo de gente por aí. Eles não entram no céu, fica na porta e não deixa ninguém entrar. São escribas e fariseus. São hipócritas, disse Jesus. Sabe por quê? Eles fecham o reino de Deus para as pessoas. E há de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, e por isso sofrerei mais rigoroso juízo. Sabe que eu tenho lido na Bíblia que Deus não está exigindo mais essas orações prolongadas. E Deus disse que Ele não está pronto a ouvir essas orações prolongadas. Quando você orar a Deus, você deve orar com muita sinceridade. Saiba o que pedir. Meça as palavras que você vai falar na hora das suas orações, para que o Senhor que está no céu possa ouvir e possa te conceder bênçãos. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrerei mais rigoroso juízo. Cuidado com a sua oração prolongada. Pense bem no que está pedindo para o Senhor. Porque Jesus fala que essas pessoas que fazem essas orações prolongadas na casa das viúvas, elas vão sofrer condenação, vão ser condenadas. Não porque oraram, mas porque não souberam orar. E ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um discurso muito longo, e depois de ter feito esse discurso, tem feito o filho do inferno 2 vezes mais do que vós. E ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor, insensato e cego. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. E Jesus repete: insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por todo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. E ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei,
o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, mas não transgredir aquela. Jesus fala que essas pessoas que fazem essas coisas são condutores cegos. Quantos condutores cegos tem por aí? Porque simplesmente dá o dízimo, dá uma oferta maior e quer se justificar, mas fica devorando. É o direito das pessoas que guardam a lei de Deus, o direito dos salvos. Jesus fala que essas pessoas vão receber mais duro juízo. Sabe por quê? Porque Jesus fala que eles engolem um camelo, como o mosquito engole um camelo. E ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. E ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. E assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas anteriormente está cheio de hipocrisia e iniquidade. Jesus fala que essas pessoas parecem santas. Elas estão muito longe da santificação. Vivem na imundícia e no pecado. São transgressores da lei de Deus. E ainda criticam quem guarda os mandamentos e a lei de Deus. E ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas. Edificai o sepulcro dos profetas, adornai os ornamentos do justo, e dizeis: se existíssemos no templo dos nossos pais, nunca nos associaremos com eles para derramarem o sangue dos profetas. E assim vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víbora, como escaparei da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profeta sábio. Deus está enviando profeta sábio que fala de 10 mandamentos e da sua lei, e eles não querem ouvir. Pois Deus está enviando profeta sábio e escribas, e a uns deles matareis, crucificareis, e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Até quando vem essa perseguição contra o povo de Deus? Senhor, tenha misericórdia, que abre o coração dessas pessoas, para que eles entendam a tua palavra. E neste momento a minha oração é por você, é pelos meus seguidores, é por aqueles que ainda não estão seguindo o meu canal, mas pode ter o privilégio de seguir o meu canal lá no YouTube, A Hora da Verdade. Esse vídeo está sendo gravado com muito carinho para você. Desde já, minha oração é por você e por todas as famílias da terra. E eu vou orar, e nessa oração eu vou pedir que você também receba as bênçãos do sábado. Amém? Oramos, Senhor maravilhoso, Altíssimo Deus, Pai, que está nos céus. Graças nós te damos, Senhor, pelo momento passado, pelo tema que foi pregado nesta manhã. Eu quero agradecer a Deus por os benefícios, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Esteja com cada ser humano, com cada vizinho, com cada amigo. Esteja também com a minha família, fazendo um milagre na vida deles também. E que o Espírito Santo de Deus venha habitar no coração de cada um. Fique conosco, desde já agradecido, em nome do Senhor Jesus. Que essas pessoas possam receber as bênçãos do sábado. Amém? E amém, Jesus.